Olá a todos! Hoje o vídeo será um pouquinho mais longo, já que o tema que vamos tratar é um tema um pouquinho mais delicado. O tema de hoje é a relação médico-paciente. Primeiro vamos definir o que é relação médico-paciente. É a confiança, a relação de confiança mútua entre médico e paciente. O médico confia no paciente e o paciente confia no médico. Muitos já escutaram algumas pessoas que deixaram de frequentar algum médico pelo fato ou não gostaram da maneira que ele atendeu, ou não confiaram no tratamento, ou o remédio deu efeito colateral, que geralmente as pessoas dizem, o remédio me fez mal, ou o remédio quase me matou, ou porque o médico não respondeu a uma mensagem de WhatsApp do momento que a pessoa precisou. Então isso é uma quebra dessa relação médico-paciente. É uma coisa que acontece quase diariamente. E muitas vezes apenas por falha do profissional em ter uma boa relação com o paciente. O que a maioria das pessoas não sabem é que a quebra da relação médico-paciente também pode acontecer do lado do médico. E isso acontece em diversas situações, dentre elas, quando o paciente não cumpre a receita, nós damos a receita, o paciente não cumpre, então eu posso dizer que essa relação de confiança está quebrada. Quando o paciente não realiza os exames e a gente muitas vezes não consegue chegar a um diagnóstico, quantas vezes a gente pede um exame, o paciente diz que está melhor, não faz o exame e acaba depois descobrindo outra doença mais grave. E geralmente a história nunca é contada assim. Então essa também é uma relação de quebra de confiança da parte do paciente. E quando o paciente ouve o balconista da farmácia, ouve a vizinha, ouve o parente que teve uma dor igual e que se curou com outra coisa, nem toda dor é a mesma doença. Então isso é uma quebra da relação médico-paciente por parte do paciente. Nesse caso, o médico também está apto a deixar de atender esse paciente. Ele apenas deve informar, óbvio que não pode ser uma situação de urgência que coloque em risco imediato o paciente, mas ele deve informar ao paciente que ele não tem mais interesse no atendimento, deve fornecer ao paciente tudo o que foi feito até agora e indicar algum colega. Mas isso não configura nenhum tipo de crime por parte do médico. Assim como o paciente pode deixar de ir ao médico porque não gostou da maneira que aquele médico trabalha, o médico também pode deixar de atender o paciente pelo simples fato do paciente não estar seguindo as indicações, não estar realizando os exames. Às vezes, sabe-se lá quem fala, essa dose é muito alta. Vou dar um exemplo para vocês. A amoxicilina em pediatria não tem dose fixa. A amoxicilina em pediatria varia a dose conforme o quadro clínico do paciente. E ela pode variar ali de 50 até 90 miligramas por quilo peso. Um pouco mais, um pouco menos. Então, não é porque teu filho tem 4 anos e 20 quilos que ele vai tomar a mesma dose e está com uma faringite, uma infecção de garganta, que ele vai tomar a mesma dose de outro que está com uma pneumonia ou com uma infecção de pele. Então muitas vezes assim, nossa, que dose alta, eu não daria isso, eu daria a metade. Muitas vezes alguém relata isso ao paciente e o paciente acaba seguindo essa indicação ao invés de seguir o que o médico escreveu. Isso é uma quebra de relacionamento total, uma quebra de confiança no médico. O médico tem total direito, nesse caso, se a vida do paciente não corre risco, de deixar de atender o paciente. Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Vou tentar manter 1 ou 2 vídeos por semana. Houve um pedido nas mensagens do Instagram
sobre outro tema, a respeito de lavar o cabelo durante a menstruação. Esse tema a gente deixa para o próximo vídeo agora, tá? Ou na metade da semana ou no próximo domingo. E assim, conforme vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a gente vai organizando para apresentar os vídeos. Hoje foi um pouquinho mais comprido, a ideia é 2 a 3 minutos, rapidinho, com frases e palavras fáceis de entender, e são vídeos voltados ao público não médico. Um abraço.